Sim. Então, todos bem-vindos aqui ao podcast Morreu Maria Preá. Hoje estamos aqui com Kátia Silene da Silva Pereira, né? Mais conhecida como Kátia de Deda. De Deda. Ia dizer Deda, mas é Deda. Deda. Kátia de Deda. Então, Kátia, como é que você falou Deda, por que Kátia de Deda? É interessante você falar meu nome, Kátia Silene, e às vezes o pessoal tira muita onda. Kátia Silene, você já foi cantora do Mastruz com Leite, e não sei o quê. E teve uma vez que eu liguei para uma empresa para fazer uma pesquisa sobre ônibus ali para a secretaria. Aí eu me identifiquei, Kátia Silene, né? E o cara, um prazer, eu sou seu fã, e etc. Eu digo, não, você está confundindo, enfim. Mas Kátia de Deda interior, todo mundo conhece. Fulano, filho de Cicrano, né? Então, Deda é meu pai. Muito conhecido na cidade. Nós somos 3 irmãos, eu sou a mais velha dos 3, somos 2 mulheres e um homem. E aí, se você perguntar quem é Kátia Silene e Angico, ninguém sabe quem é. Mas se você perguntar Kátia de Deda, todo mundo conhece. Então, interior, conhece muito Fulano, filho de Cicrano, né? É mais ou menos assim. Então, Deda é meu pai. Deda é seu pai, pronto. Isso. E os irmãos também utilizam o mesmo? Interessante, não de forma alguma. Tem uma tia que, ela mesmo casada, mas todo mundo em Angicos, Maria de Deda, não era Maria de Caetano. Sim. Então Maria de Deda. Então, quer dizer, ficou uma referência para quem conhece daqui, então faz esse parâmetro. Já meus irmãos, não. Então, 2 homens e uma mulher? Não, são 2 mulheres e um homem. Entendi. Isso. E você é a mais velha? Eu sou a mais velha de todos. Entendi. Isso. Bem, Kátia atualmente é secretária de Esporte, Cultura, Lazer, Turismo e Desenvolvimento Econômico. Faltou alguma coisa aí? É muito extensa essa pasta, muito extensa. Bom, o que é que eu posso falar assim um pouco de mim? Eu nasci numa família, meu pai é de Santana do Mato, minha mãe de Currais Novos, mas sou daqui, natural de Angicos. Sempre fui aluna de escola pública e atualmente eu sou acadêmica do curso de Direito, mas sou pedagoga, sou especialista em psicopedagogia e gestão escolar. Mas a minha vontade era sempre fazer o curso de Direito, mas eu não tive a oportunidade. Então, a vida me levou a ir por outro caminho. Então, esse sonho eu tive que protelar um pouco mais. Então, depois de muito tempo, depois de formada, especialista, eu disse, não quero fazer mais outra especialização. Eu nem quero partir para doutorado, eu quero fazer aquilo que eu quero fazer, o meu sonho, eu quero realizar meu sonho. Tipo assim, eu quero morrer com o meu sonho realizado, né? Aí, ingressei na faculdade de Direito, então é uma área que eu me identifico, eu amo demais. E entrei na faculdade com a intenção de me especializar na parte criminal. E depois eu fui conhecendo outros viés e eu digo, não, essa já não faz parte mais de mim. Aí a gente vai conhecendo. Justo. Né? E depois... Tem uma visão, depois que entra, aí começa a ter outra visão. Apesar de que eu gosto muito dessa área, da área criminal, mas não para atuar. Eu não me vejo defendendo algumas causas de pedofilismo, de pedofilia. Entendi. Entre outros, Maria da Penha, eu não ia me vendo. Entendi. Não estava me vendo nesse viés. Então, aí eu tive que optar, o que é que fica mais coerente para mim? E aí foi mais ou menos isso. Eu fui conhecendo, né, o trabalhista, o direito de família, e aí eu fui me identificando mais com essas 2 áreas. Trabalhista dentro e família. Dentro do direito, isso. O trabalhista às vezes demora, falando em termos financeiros, né? Você faz uma causa 5, 10 anos depois de que você... E interessante que você pega o direito de família, é muito, muito complicado também. Por quê? Porque você vai pegar situações conflitantes entre as partes, que outrora viviam em comum acordo, viviam bem, casaram-se para viver para sempre. Mas você pega um litígio, né? Então fica aquela briga que é infinita,
Né? Às vezes você entra com a causa e demora anos também, então é meio conflitante. Pois é, também mas tem isso. foi áreas que eu me identifiquei, foram essas. Que ótimo. Sim, então, concluindo, antes de falar da secretaria, então eu estudei no Francisco Veras e, assim, eu sempre tive um desejo de concluir toda a minha vida numa escola pública, mas por questões de trabalho, de oportunidades, eu tive que me mudar, e fui trabalhar em outra cidade, morei muito tempo em São José do Mipibu, trabalhei naquela cidade também. Então, como que? Trabalhou o quê? Professora. Por isso o curso de pedagogia, gestão escolar, psicopedagogia, e entre outros. Aí foram caminhos que a vida, às vezes você trilha uma coisa, mas a Bíblia diz que você faz os planos, mas a última palavra vem do Senhor, exatamente, né? E aí a gente vai tendo que refazer. E nessa cidade eu fui chefe do Detran por alguns anos, né? Depois fui candidata. Eu sempre tive a política uma das minhas paixões, né? Eu sempre via na política, a oportunidade de, dentro do legislativo, apresentar leis que pudessem beneficiar aqueles que não tinham a oportunidade para isso. Quanto à questão, quando tive a oportunidade de me candidatar, meu pai foi vereador nessa cidade, e ele deixou, assim, não é que ele não quisesse mais, mas ele lançou essa missão e eu digo, eu vou embarcar. E aí eu fui orar e pedir a Deus a direção para ver se era realmente da permissão de Deus, e ele me confirmou e realmente deu certo. E quando eu cheguei ali naquela casa, eu pude ter ideia de como realmente, de fato, é um mandato, a importância da escolha de um vereador. O impacto, né, que você tem numa cidade, né? Pois é, e aí me chamou muita atenção, era uma das causas que eu sempre tive no meu coração de como é que eu quero ser conhecida, como é que meu mandato ele quer ser conhecido. Então eu escolhi assim, desde diálogo parecido comigo, mas também com aquilo que eu queria transmitir, né? Então eu sempre achei que as mulheres elas tinham que ter uma voz, apesar de que a Câmara do nosso município... Não é porque você foi eleita, só você foi de mulher ou teve outra? Não, eu ia fazer essa menção. Interessante que aqui é uma das poucas câmaras que temos uma grande quantidade de mulheres eleitas. Na época eram 3, hoje são 3 também. Mas eu encontrei lá uma Câmara que não tinha sequer uma frente parlamentar da mulher. Então foi uma das bandeiras que eu levantei. Fui vítima de violência doméstica, então não no sentido de agressão física, mas a violência doméstica ela são 5 tipos. Então eu me coloco também no lugar daquelas que passou por essa mesma situação, e eu pude apresentar várias leis que eu queria que tivesse saído do papel, mas que beneficiasse outras mulheres para não passar por coisas que eu passei ou que outras passaram, enfim. E quando eu fui fazer isso me marca muito. Quando fui fazer o registro, o boletim de ocorrência lá na Delegacia da Mulher, em Natal, e aí eu fui no meu carro e eu fiquei pensando, digo, meu Deus, hoje eu consigo ir, eu não tenho nenhum machucado, mas uma mulher que foi agredida, que não tem um carro para se locomover, tem que ir no ônibus. Então, quer dizer, você não... O governo, quando eu falo governo, eu falo de todas as esferas, municipal, estadual e federal. Ele não ajuda a mulher nesse sentido. Não suporte. Não dá. Para você ter noção, nós só temos uma casa de abrigo para a mulher no estado do Rio Grande do Norte, sempre foi assim. Então, e as outras cidades? Né? Então, a minha coordenadora do curso de Direito, na época, ela disse assim, eu fui entregar
uma intimação na casa de uma senhora que ela trabalha na promotoria de Parnamirim, e ela disse, quando chegando lá para procurar o parceiro dela, o companheiro, ela disse, mas de qual agressão a senhora está falando? Que ela levantou a blusa, ela ainda estava com o ponto da primeira agressão, já tinha sofrido mais 2. Então, quer dizer, você vê casos assim que, se você puder, quanto legislador ou gestor, deveria ter esse olhar. Claro que cada caso é um caso, né? Mas são situações que marcam muito. Aí, por outro lado, você pega um litígio, e aí vão sendo situações que só a mão de Deus e a justiça. Então, eu procurei ser coerente com os menos favorecidos, né, nesse sentido, mas também a missão que me foi confiada nesse sentido, e aquilo que eu tinha colocado no meu coração, não que eu tivesse apresentado lei somente nesse viés, entre outros, mas foi uma das coisas que me fez sentir bem. Foi sua batalha, né? Foi sim. Para você ter ideia, lei aqui no município, vítimas de violência doméstica, ela tem na saúde dentro de uma UBS, uma sala que ela tenha os primeiros atendimentos e que seja encaminhada. Então, isso é uma lei no nosso município, que foi apresentada no nosso mandato. Então, eu acho isso um dos avanços. Entre outros, o município ele não pode contratar e ele não pode participar um agressor de violência doméstica já transitado e julgado. Então, isso é um avanço também para o município. Não que eu seja contrária e eu seja feminista, de forma alguma. Eu acho até que eu sou um pouco machista. Porém, mas o que é que eu quero com isso? É que não seja cometido nenhum tipo de injustiça, entende? Então foi mais ou menos pensando nisso. Dessa bandeira, né? Além de outras coisas, entre outras coisas. Mas nada a ver com mulher, mas foi uma lei apresentada na época do nosso mandato, é que as empresas de fora que viessem se instalar no município, eles tivessem uma cota para contratar somente pessoas do nosso município. Então, isso é muito bom. Eu acho isso um avanço também, e é uma lei muito importante. É o quê? Uns 20%? Sim, foi bom você tocar nesse assunto. Eram 30%, sendo que 20% masculino e 10% feminino. Eu me preocupei também em deixar uma cota. Deixar claro para ter mulher. Exatamente. Por quê? Porque os direitos, eu não acredito em direitos iguais. Não acredito. Seria muito bom que tivesse, mas eu não acredito em direitos iguais. Porque você vê, salário às vezes diverge. Se uma mulher comete uma ação igual ao homem, para o homem aquilo é normal, mas para a mulher não é normal. Tipo, mais ou menos isso. Então, no serviço público não tem muito disso, de diferenciação. Mas realmente no privado existe bastante. A mulher no mesmo cargo e o homem recebe mais. Então, o presidente agora, Lula, disse que vai fazer uma lei agora, não sei, eu li por alto uma reportagem em relação a isso. No serviço público não, mas no serviço privado, né? Isso acontece demais, essa disparidade, que se ele realmente tiver esse olhar, vai ser um olhar que vai beneficiar a classe feminina de uma forma ímpar, né? Então, muito significativo. Então, isso é uma das coisas que, quando foi estipulado na lei essa porcentagem, para que ficasse realmente claro que eles tinham que contratar também mulher. Então, isso é fruto também de nosso trabalho. Então, eu me senti bem, mas não consegui me eleger e hoje estou na Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Desenvolvimento Econômico. Eu digo assim, é muito extensa essa secretaria, extremamente extenso. Ela é uma secretaria que nós não temos dia e horário, e nem final de semana. Quando tem ação dentro da secretaria, o esporte ele funciona muito no final de semana, a cultura muito no final de semana. E aí? Então é meio que complicado, né? Você trabalha durante a semana e no final de semana. Exato. Então a gente tem que estar também se organizando, porque
existe uma vida por trás do profissional, né? Existe uma vida pessoal, existe uma vida familiar. Então, eu tenho 2 filhos, né? Uma com 27, é biomédica, e um com 26, ele fez administração. E eu sempre dizia, Luiz, vá para o setor do curso de fazer o curso de Direito, que aí é melhor e se identifica mais. E ele teimou, fez administração. E hoje, estudava comigo, e aí eu tive que dar, depois da pandemia, eu tive que dar uma parada, e ele continuou, inclusive ele se forma primeiro do que eu, começamos juntos, mas ele se forma primeiro do que eu. Aí hoje ele também faz direito, se identificou mais. Eu digo, tá vendo? Se você tivesse escutado o conselho de sua mãe. Mas é mais ou menos isso. E a secretaria, eu posso dizer a você que eu me perguntei muito se realmente era da vontade de Deus eu estar ali. Eu me lembro que quando o Pinheiro fez esse convite, eu passei quase 2 noites sem dormir direito. Porque eu não falei, mas eu também sou evangélica. E eu fiquei me perguntando, digo, meu Deus, como é que eu, evangélica, vou estar tomando conta de uma pasta que faz algumas ações que eu, Kátia, eu não participaria, né? Então, para mim, isso seria incoerente, né? E aí fui orar a Deus. E eu me lembro também, tem coisas que marcam, né, na vida da gente. Eu fui orar com um grupo de mulheres que eu participo há anos, e isso eu não tinha comentado, ela não sabia, mas Deus sabia. E ela disse, assim, do nada, né, ela ligou para mim e disse, o Senhor está mandando lhe dizer que sou eu que estou abrindo essa porta, que irei fazer do pequeno grande. Então, realmente Deus tem cumprido. Você está desde o início do mandato na secretaria. Né? Então Deus tem cumprido essa promessa, né? Então, Kátia chegou lá como a desacreditada, a improvável. Né? Hoje eu corro, sou atleta, mas eu era sedentária. Começou quando? Eu nem caminhava, para tu ter noção. Eu comecei após a eleição. 2020. Não, após a eleição agora. Sim, é recente mesmo. Recente. É recente mesmo. Então eu comecei, eu não caminhava, era sedentária. E aí, meu treinador, ele começou a passar uns exercícios, eu levava minhas 2 cachorrinhas para caminhar comigo. E aí depois fui me apaixonando pela corrida. Então eu saí do 0 e hoje eu faço 6 quilômetros contínuo. E ela tá gostando mesmo, porque ela botou a foto do perfil como corredora já, viu? É muito bacana correr. A corrida, posso dizer a você que me deu vida. Entendo. Em meio aos estresses de tudo, a corrida, ela me deu vida. Eu boto o despertador do meu celular de 4h30 da manhã. Eu acordo às vezes 3h30, porque eu já fico ansiosa para não perder o horário para correr. E aí é muito bom, eu adoro correr, me dá uma disposição, enfim, e me sinto muito bem. Sem contar que eu estou cuidando da minha saúde, da qualidade de vida e me sentindo bem melhor. Eu detesto academia, pessoalmente falando, eu detesto. Eu acho muito repetitivo. Também, eu gosto, realmente, eu não sou sedentário, mas eu faço uma caminhada, mas eu gosto mesmo de corrida. Eu gosto mesmo de corrida. Quando eu vi lá como é? A coisa do dia 12, né? Você ainda vai falar, mas sim, tem uma programação de coisa do dia 12, eu disse, no domingo. No domingo. mas fale mais aí do seu hobby, do seu novo hobby, sim, né? Sim. E desse evento que vai ter aqui em Egipto. Então, olha só, eu comecei como a improvável. Como é que uma mulher está tomando conta do esporte se ela não sabe nem o que é uma bola? Sério? Você ouviu isso? Eu ouvi e foi colocado nas redes sociais. Não tem competência para gerir essa pasta. Então, eu fui como não estou generalizando. Né? Não entendo. Então, é uma pasta que é um pouco machista
também. Para cuidar de esporte. Para cuidar de esporte, uma mulher, um tanto que eu sou a primeira mulher. Eu já ia dizer, para ser sincero, eu nunca encontrei uma secretária de esporte, não. Eu nunca vi. Aqui no município eu sou a primeira. Aqui no estado nós temos algumas, inclusive a de Natal, Jódia, a pessoa também muito esforçada. E aí fui tomar conta dessa secretaria. A Deus, assim, Deus tem me honrado nessa pasta. Nós conseguimos, através de, assim, batendo na porta de alguns deputados, de alguns senadores, algumas emendas para aquela secretaria. Então, entrou em torno de quase 1,5 milhão de emenda. No entanto, que a gente já está com a reforma na quadra do Riacho do Prato, já tem dinheiro em conta da quadra do Monsenhor Pinto. O campo de futebol começa a reforma, que era um dinheiro que também tinha sido perdido, começa segunda-feira. Aquele perto da Pasa? Isso. O ginásio e algumas outras emendas que nós conseguimos para a cultura. O recurso da Lei Aldir Blanc, que beneficiou cerca de 33 pessoas aqui no município, artistas que nesse período de pandemia ficaram parados, que dependem exclusivamente de shows, né, e entre outras atividades. Então, assim, para mim, se eu saísse hoje de lá, eu posso dizer a você que eu saía feliz, saía satisfeita e com a consciência tranquila de que eu cumpri minha missão. Aí eu digo, Jesus já completou minha missão, e eu sempre escuto dele que ainda não. Eu não sei ainda, sei até quando, né? E a corrida, eu posso dizer a você que o ano passado, que nós realizamos essa corrida no Monsenhor Pinto, que é uma tradição aqui no município, a gente pensou nela de uma forma, e quando você vive na íntegra e participa de corridas, você começa a ver detalhes que você precisa melhorar dentro do seu município, né? E aí essa corrida que vai acontecer agora dia 12, eu aproveito e abro um parênteses para dizer que as inscrições serão até o dia 6, e aí, já que sabendo que você é corredor, eu acredito que, não sei se você ainda fez sua inscrição, mas faça, é num domingo. Imagine que você vai começar o domingo já fazendo uma atividade física, você vai se sentir bem. Qual é o horário? 5 da manhã? 5 da manhã. Na verdade, nós estaremos Minha religião não deixa acordar nesse horário. Minha religião, 5 da manhã, não. Eu sei, isso não tem religião que não pode trabalhar na segunda, no sábado, não sei o quê. Então a minha não deixa acordar antes das 8, não. E eu acho, falando nisso, a corrida de manhã foi um dos pontos assim que eu percebi. Por isso, o que me fez colocar pela manhã. Nós tivemos inúmeros problemas à tarde, o ano passado. Acredito. O trânsito, a temperatura, mas o pior, alguns motoristas não respeitavam os bloqueios que nós fizemos. Então, teve atletas que se depararam com motos praticamente esbarrando no atleta. Então, isso me fez refletir, isso antes de correr. Isso me fez refletir sobre isso. E quando eu comecei a correr, a maioria das corridas que eu vou também é pela manhã, porque isso ajuda muito na questão do trânsito. E para esse ano, para essa corrida agora, para você ter ideia, nós temos cidades confirmadas da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Nós temos Parnamirim, Natal, Mossoró, Açu, Itajá, São Rafael, Extremóis e João Câmara. Tem a premiação, né? Tem. A premiação, graças a Deus, assim, é muito boa, chama muita atenção, porque a gente que corre um tênis de corrida não é menos de 800 conto, não. Eu disse conto é porque não 800 reais, não. Um tênis verdade. Bom, que o atleta que pratica essa modalidade, ele vai... Eu não corro para competir, mas a gente vai competindo com a gente mesmo, para melhorar o ritmo. Ser melhor do que você mesmo, ser melhor do que ontem, né?
Então, mas você vai, compra um tênis bom para se precaver de lesões e etc. Eu tenho, inclusive, tenho me cuidado de uma lesão que eu senti na lombar e nos joelhos. Então, eu tenho esse tratamento que eu venho fazendo, mas graças a Deus estou bem, estou treinando mais leve. Mas eu faço esses acompanhamentos que é importante. Correr não é só botar um tênis e sair assim. Não, é todo um cuidado que você tem que ter. Um preparo, né? Sim, mas aí eu vi que é 5 e de 10. São premiações diferentes? Sim, bem, boa pergunta. Nós temos 2 percursos. O percurso para 5 quilômetros e o de 10 quilômetros que adentra um pouco mais na estrada de Afonso Bezerra. E aí, as premiações, elas são distintas. Por exemplo, quem corre 5 quilômetros, o primeiro lugar ganha R$500, mas quem vai correr 10, então a premiação é diferente, é R$800. Fora isso, esse ano a gente incrementou a medalha para todos os participantes. Tem uma camiseta, mas a camiseta ela é opcional, porque entramos com a parceria com a paróquia. Então, a paróquia que está providenciando a questão da camiseta e o que ficar de saldo da camiseta vai direto para a paróquia para ajudar nas festividades alusivas ao padroeiro de São José. Porém, quem é angicano não paga nada, com a ressalva, eu quero a camisa, aí eu compro a camisa, mas eu não pago absolutamente nada. Tenho essa oportunidade, mas também opcional. Prestigiar o povo da cidade mesmo, claro, porque é um evento da cidade. Pois é, interessante também fazer essa observação. A premiação, ela é local e ela é geral. Significa dizer, por exemplo, quem vai correr 5 quilômetros e não é da cidade, ele concorre com quem não é da cidade. Entendi. E quem vai fazer 5 quilômetros e é da cidade, ele concorre somente com os que são da cidade. Mas agora eu pergunto em relação da cidade. Sim. Por exemplo, nasceu em Santana do Mato, seu pai é de Santana do Mato, né? Mas seu pai decide correr, ele corre com os de fora ou com os daqui? Não, mas ele mora aqui. Então, tem que ter residência em Angicos. Entendi. Agora, residentes em Angicos. Ou também no regulamento, se você é de Angicos, você vota em Angicos, mas você mora em Natal porque trabalha em Natal. Aí você também é filho de Angicos, né? Isso. Entendi. Residentes ou filhos de Angicos. Então, quando nós colocamos essa divisão em relação à questão de geral e local, foi para justamente prestigiar e valorizar os atletas, muito boa essa iniciativa. Local. Inclusive, ontem tivemos a participação, a visita de um dos atletas aqui, muito esforçado, um cara muito batalhador, corredor, muito conhecido na cidade, Filio, vai fazer 10. Então, ele é extremamente esforçado, disciplinado. Então, a corrida, ela transforma vidas. Eu posso dizer a você que a corrida, ela faz com que você comece a se observar um pouco mais, a conhecer seus limites, a você até se amar um pouco, se amar mais do que você imagina. Então, por isso que eu digo que a corrida me deu vida. Então, esse mês vai ser um mês muito extenso e intenso. E longo. Né? Porque saímos de um carnaval, né, que preparamos, adentramos no mês de março, que é o mês das festividades do padroeiro, mas nós temos atividades cultural e esportiva. E aí tem essa atividade dia 12 e dia 15, nós temos a Mais Bela Voz também. Sim, Mais Bela Voz. Que foi, o ano passado foi um sucesso. Nós colocamos no meio da rua mais de 1000 pessoas. Né? Então o pessoal participa, o pessoal gosta de torcer, de ver. Nós tivemos aqui... Vem gente de outras cidades também participar, né? Não, a gente deixa só os Angicos mesmo? Deixa só local. Mas nós tivemos pessoas que participaram da Mais Bela Voz e hoje são músicos. Então isso revela talentos também.
E aí depois nós temos a programação de 16 a 18 com as festas socioculturais e é isso. Em seguida, mês de abril, nós temos só uma competição lá na Praça Jaime Batista, aí em maio, Feira da Terra, que pega turismo e desenvolvimento econômico. E é isso, é muito intenso. Você falou, mês de abril, o que é que tem? Nós temos uma competição de futsal, temos uma de futebol de areia e futevôlei. Futevôlei. É. Não. Aí, isso para o primeiro semestre. É. E junho, julho. Que já é as festas julinas, né? Aqui nós pegamos, nós temos o São João, julho, mas a gente já começa a trabalhar nele desde junho, desde a ornamentação até o dia realmente propriamente dito, que São João do ano passado nos deu a oportunidade também de, nos erros, procurar esse ano dar uma enxugada e dar uma melhorada. Por exemplo, o ano passado nós pecamos em colocar o festival de quadrilha e festa após. Então atrasava as quadrilhas, automaticamente o atraso vai tendo problemas nas festas. Então, no período dos festivais de quadrilha, só festival de quadrilha. E aí a gente vai tirar os dias só para as festas propriamente ditas. Então foram pontos, e entre outros, né, foram pontos que a gente foi observando. Nós podemos destacar também que foi um evento que foi um sucesso ano passado, que eu particularmente me surpreendeu muito, foi a Feira da Terra, onde pegamos empreendedores locais e colocamos somente um dia na primeira edição e girou em torno de mais de 50 mil de vendas, né? E colocamos artistas locais para se apresentar. Na segunda edição já passou para 2 dias. Eu imaginava que o muito que ia dar eram 2 tendas com 4 empreendimentos, mas deu 40. Nossa. No segundo evento deu 60. Agora, no mês de novembro, não fizemos a 3ª edição, mas vamos fazer em maio a 3ª edição. E aí vai ser... tem sempre um evento todo mês para movimentar e tudo. Aí eu falei de Festa Julina, depois tem aniversário da cidade. Como é? Você fez ano passado, né? Sim. E esse ano, é claro que ainda vão planejar, provavelmente, pensar. Mas como é que foi a organização do ano passado? Bom, em relação à questão da organização do ano passado, dizer que trabalhar nessa secretaria é você abdicar até de feriados, de ponto facultativo, porque você trabalha para divertir, sendo um lazer de outras pessoas. Né? É mais ou menos isso. Então, o aniversário do nosso município foi um momento que nós pensamos para que viesse agradar o público que mora no município, mas também pessoas que são de Angicos, mas que moram em outros lugares, que na festa de São José e em outubro sempre estão aqui, mas também tem crescido, que nós temos percebido, o turismo de eventos, que muita gente pensa que festa é só festa, e não é assim. Eu acho que o turismo de evento traz mais dinheiro para a cidade do que a festa em si. Claro que sim. Por exemplo, a corrida, ela tem em todas as 3 pousadas que eles pegaram o contato, tem pessoas de fora que vão se hospedar nessa pousada. Então, quer dizer, eles vão vir na sexta-feira, a equipe que eu participo de um grupo de corrida, eles vêm na sexta-feira à noite, vão dormir em Angicos, vão subir o Pico do Cabugi, que é de Angicos, vão subir de 4h30 da manhã. Depois que descer do pico, nós temos outra programação, eles vão passar o dia todinho em programação, almoçam aqui, vão para lugares gastar o dinheiro aqui. Então isso é o turismo de aventura, combina com o turismo de eventos
que nós teremos também um show na cavalgada. Então, você vê que hoje, pós-pandemia, muita coisa foi mudando e a gente vai precisar se adaptar ou readaptar. Então, a festa, ela não é somente você contratar uma banda por um valor X e dizer, podia ter usado esse dinheiro em tal área, mas pós-pandemia as pessoas tiveram até que extravasar um pouco mais, né? Imaginar que 2 anos foram em casa, não sabia como é que ia ser, e viram esse momento de poder viver um pouco mais, digamos assim, né? Então tem crescido muito. Esse período de pandemia, o músico ficou sem tocar, o músico ficou sem receber, o músico teve que muitas vezes vender seu próprio instrumento para poder pagar as contas. Então é uma série de fatores que desencadeia na economia local, mas também global. Então você vê uma festa com qualquer outra festa. A cultura e o turismo foram muito afetados pela pandemia. Demais. Você vê que qualquer tipo de evento, você vai consumir água, você vai consumir um lanche, você vai consumir uma bebida, você vai consumir um refrigerante e etc. Então, o comércio local, ele começa a girar. Justo. Me veio a refletir para que entremos numa parceria com o Sebrae, FEComércio, para poder nós termos essa estimativa de quanto girou de dinheiro no município naquele período. Isso é muito importante e precisa ser levado em consideração. Sim, Dinheiro sim. da cultura é da cultura, do esporte é do esporte, da educação é da educação, da saúde é da saúde. Então, acho que isso é bem importante refletir. Não, concordo. Não, é uma das coisas, eu participo relativamente bastante dos eventos. Eu gosto de festa, como a maioria das pessoas, Sim, né? Mas claro. o que me chama a atenção mesmo, além da festa, é o que é que eu posso fazer na cidade. Porque a festa é só à noite. E durante o resto do dia, eu vou fazer o quê? Entendeu? Sim, sim. Então, pronto, minha família é de Açu. Né? E Açu tem um São João grande, Claro. mas em Açu não é só o São João, né? Então tem um evento religioso, tem um evento em outro local, tem dia que tem mais de uma festa na cidade, né? Então, e isso movimenta bastante. Movimenta Sim. bastante. Movimenta desde um mototaxista Isso. até aquele vendedor de pipoca. Roupa. Maquiagem. Você, para ter noção, por exemplo, teve uma das festas que eu precisei marcar e eu para fazer minha maquiagem, e eu não me lembrei. E aí eu fui ligar para uma pessoa, para ligar para outra, e não tinha um horário. Então, quer dizer, aí eu me lembro que uma delas disse, não, eu só tenho após 1 hora. Eu digo, vixe, então não tenho nem como ir. Quer dizer, para você ter ideia do volume de trabalho, de oportunidades para essas pessoas que alcançam muito mais, né, um dinheirozinho extra, digamos assim. Isso tem que ser levado em consideração. Servidores públicos, chovendo ou fazendo sol, o dinheiro está lá. Mas quem não é? Quem é comerciante? Né? Então, o mundo mudou, a gestão em si, ela tem que mudar, ela tem que acompanhar esse ritmo. Nós temos um projeto lá na Secretaria, que compete à pasta do desenvolvimento econômico, que se chama Cidade Empreendedora. Então, nós iremos abrir, o nosso planejamento é para agora, em março, abrir a Sala do Empreendedor, para dar um suporte aos comerciantes locais, formais e informais. Então, nós teremos 2 agentes de desenvolvimento lá nessa sala, pronto para abrir sua empresa, sem precisar você sair de Angicos para ir a Açu, porque nós teremos um sistema interligado com todas as... Ainda mais hoje, né? Claro, hoje tudo é informatizado, gente. Você precisar ir para Açu, ou para Natal, ou para Mossoró, não tem sentido. Você tem uma pendência na receita, então você consegue gerar um boleto dentro lá, sem precisar você ir para outro canto. Então isso é muito bom, isso é um avanço, né, para o município. Enfim, e no setor da pasta do turismo, nós iremos participar no mês de maio, a 2ª vez da FEMPTU, que é a Feira de Turismo dos Municípios.
fomos o ano passado, saímos da Feira da Terra, fomos para esse evento, eu achei que não ia dar tempo, mas valeu a participação, chamou muita atenção, principalmente porque levamos como carro-chefe o pelo e o pico, que é as nossas, eu considero uma das principais identidades do nosso município. Tem na entrada da cidade. Pois é. Então, nós tínhamos que aproveitar isso. Por exemplo, o pessoal do grupo de corrida que eu faço parte, quando eles disseram, eu vou para o Pico do Cabugi, que é de Lages. Eu digo, não, você faltou aula de geografia, porque o Pico é de Angicos e tal. Então, terminou eles pedindo que fizéssemos uma programação para confirmar aquilo que você disse. Não é só a festa à noite. Eu vou fazer o que durante o dia? Justo. Então, eles terão uma programação durante o dia. E à noite, se quiser. O principal não é a festa em si. Não, claro que não. E o carnaval, ele... Falando em carnaval, eu vi das pessoas que ficaram aqui em Angicos, elogiou muito o carnaval aqui de Angicos, viu? Falaram muito bem do local onde foi feito, de como foi feito. Eu ouvi bastante elogio do carnaval desse ano de Angicos. O carnaval, ele serviu de experiência. Foi o primeiro carnaval da gestão. O local, ele é um local bom, porém se tornou muito apertado. Então você aceita número limitado ali. Você não tem muito como acomodar os comerciantes e os foliões. Então a experiência do trio, tivemos assim alguns embrulhos por conta da liberação da COSERN dos bombeiros. Então entramos, só para você ter noção, demos entrada no percurso que não era aquele. O percurso que nós tínhamos dado entrada vinha desde o Potência até o centro. Era um percurso melhor, mais extenso e ali no asfalto. Mas não foi permitido, porque eles tinham que mexer muito, mas também, em contrapartida, só nos deu um retorno acho que dia 25 e 26 de janeiro. Então, em cima praticamente. Então foi muito atropelado isso. Essas experiências assim também com o trio, a gente vai ver como é que nós iremos adaptar. Então se viu muito de experiência positiva para a gente. E eu entendo assim, a cada evento é um aprendizado. Né? A cada ação que a secretaria ela vai fazer é um aprendizado para poder a gente pegar os pontos positivos. Beleza, vai continuar. Mas os pontos negativos, o que é que nós podemos mudar para melhorar, para se tornar positivo? Então é mais ou menos assim que nós fazemos. E falou muito dos eventos da cidade. E você pensou em alguma coisa para assim, eu quero fazer isso na secretaria, uma coisa que tem a sua cena, igual como você falou do seu mandato. Tem alguma ideia do que você gostaria de fazer? Eu tenho 2 sonhos. O primeiro é fazer com que o Pico do Cabugi, inclusive nós temos um projeto em parceria com o governo do estado para formalizar a IGR, que é uma parceria entre Angicos, Fernando Pedrosa, Pedro Avelino e Lages. Então, formalizou a IGR Central Cabugi, inclusive a presidência dessa IGR é nossa, e depois disso, pensar no Pico do Cabugi como um todo, que pertence a Angicos, mas que pudéssemos atrair o turista vindo para Angicos, passando nesses municípios, gastando dinheiro nesses municípios, porque aí você gera mais emprego, mais renda para o nosso município, mas pensando como um todo. O Pico do Cabugi realmente tem um potencial enorme, porque quem desce de Natal, pronto, vem um em São Paulo, aí desce em Natal, então se ele for para Fortaleza, vamos passar pelo Pico antes, ou o contrário, lá em Fortaleza, né, o Mossoró, eu quero ir para Natal, passo pelo Pico. Então ele é bom na ida e na volta, né? Ele é um potencial enorme, tanto indo e voltando.
E o outro sonho é... Eu quando peguei essa secretaria, principalmente no setor esportivo, no segmento esportivo, nós pegamos os espaços esportivos muito deteriorados. Então, meu sonho é com que todos os espaços esportivos eles sejam recuperados e melhorados, readaptados para que os desportistas e os atletas do nosso município, seja de qualquer modalidade que eles queiram e praticam, eles façam um esporte com mais qualidade. Não me deixa feliz em ver um ginásio, como nós temos, com problemas no banheiro, com problemas quando chove, aquelas duas aberturas deixam o espaço totalmente alagado. Então, aquilo ali nos traz uma certa frustração. Então, quando conseguimos essa emenda e provavelmente ela venha a ser licitada e executada, para mim vai me deixar muito feliz, muito feliz, porque o esporte, eu vejo o esporte, não porque eu pratico, mas eu sempre tive esse discurso desde o meu primeiro momento. O esporte, ele transforma vidas. E a cada investimento de R$1 que você faz no esporte, você economiza muito mais de 2. Tem gente que compara 2, duplicando. Eu acho que é muito mais de 2 na vida, na saúde ou em outras áreas, porque você torna um ser humano muito mais disciplinado, muito mais responsável com você e como um todo também. Então eu acho que o esporte ele tem que ser visto, para ser visto com outro olhar. Outro olhar. Bem, Kátia, para a gente finalizar aqui essa ótima conversa, né? Obrigada. Eu gostaria de dizer alguma coisa aqui para finalizar para os ouvintes aqui do nosso podcast. Eu quero agradecer a Deus, quero agradecer também a você pela oportunidade. Posso dizer assim, quando você me convidou, eu digo, meu Deus, vou dizer o quê? Porque a gente limita muito ao nosso profissional, mas foi um bate-papo assim muito bacana. E eu lembro que eu disse logo no começo, eu disse, ó, não é sobre a prefeitura, não é sobre essa casa, é sobre Kátia de Deda. Pois é, né? então isso é tão difícil falar da gente, não pouco. Pois é verdade. Então geralmente a gente fala muito mais do nosso profissional, mas do nosso pessoal é muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas que bom que eu vi que você se sentiu muito à vontade, fico feliz. Muito à vontade, então muito obrigada. O que eu posso dizer é que é através de momentos igual a esse que você conhece o ser humano que está por trás de um cargo. E às vezes esse ser humano ele tem família, ele tem raízes, ele tem feridas, que às vezes você, como eu fui em um outro momento, você é confrontado, né? E é gratificante quando você consegue vir num programa assim, você fala disso não com medo, não com rancor, mas você fala disso como motivação e que foi o contrário e que deu certo. Que nas minhas palavras, eu disse a você que eu fui com uma improvável. Sim, sim. E graças a Deus, hoje eu posso dizer, nós temos algumas falhas, claro que temos. O ser humano por si só, ele pode falhar, ele deve falhar, porque isso é natural da gente, né? Até uma máquina dessa falha, quanto mais o ser humano. Tem as falhas? Tem. Mas as nossas falhas, a minha consciência é tranquila, que é no sentido de não falhar e é no sentido de ajudar. Então, eu só tenho a agradecer. Me coloco à disposição, qualquer coisa. Quero voltar aqui de novo. Não, voltar. Aqui aqui é um projeto de extensão, né? Mas é só nossa primeira temporada, podemos dizer, né? Sim. Gente, obrigado aí. Obrigada, gente. Aqui finalizando o Morreu Maria Praia de hoje. Valeu. Sim, valeu.